Vamos abrir nossa Bíblia. Se você tem a Ave Maria, na página 1352. Ou Lucas 5, a partir do versículo 12. Na verdade, neste ano a gente já falou sobre essa palavra, mas hoje o Senhor traz ao meu coração algo... Ela vai falar de uma outra vertente. Ela introduz como a cura de um leproso. Todo mundo conhece essa palavra, nós já falamos sobre ela, você conhece muito bem. Mas Jesus não quer se manifestar nessa palavra só para falar do milagre, só para falar da cura. Ele quer falar sobre o amor dele por nós, o respeito que ele tem por nós. Por isso, mais uma vez, eu quero te chamar a atenção para esse quadro, que eu já disse que ele reflete, ele traduz, né? Tudo que eu penso, que eu acho, a minha convicção diz que Jesus é assim, respeitoso, né, com a gente. Né? Ao contrário dos nossos inimigos que invadem a nossa vida, não, ele respeita, ele bate antes de entrar, né? E para ele entrar é preciso que você abra primeiro. Então você tem que ter uma atitude de abrir essa porta para ele. Essa é a diferença, né, do inimigo para este Deus que nós invocamos. Então eu olho para esse quadro e ele representa exatamente o que Jesus é, né? Primeiro ele bate a sua porta, e Jesus hoje quer entrar na sua casa, Jesus hoje quer entrar no seu coração, ele quer entrar na sua vida, ele quer acolher as suas necessidades, né? Eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei quais são as suas expectativas, quais são os seus problemas, e eu só sei que todos nós vivemos alguma situação de dificuldade. Eu sei que todos nós vivemos hoje algum momento de angústia, de depressão, de tristeza, de dificuldade, seja em qual área for das nossas vidas. É isso que eu sei, mas eu não preciso saber. Quem sabe é Jesus. Então, através dessa palavra, ele trouxe essa revelação. Começa assim: estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Naquela época, a gente sabe que a lepra, essa ferida, né? Naquela época era uma doença. Ainda é, mas hoje em dia, né, nem se ouve falar, né, desses casos. Mas enfim, naquela época, um leproso, ele não tinha só o seu problema físico, mas ele tinha um problema social, ele tinha um problema psíquico, porque na verdade o leproso ele era totalmente retirado da sociedade. Ele vivia em um lugar onde vários leprosos ficavam. E se ele, porventura, saísse para ir em algum lugar, ele tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. E aí, então, as pessoas se afastavam, porque ele não podia ter nenhum tipo de contato, porque é uma doença extremamente contagiosa. Então, a gente fica imaginando uma pessoa vivendo nessa situação, né? E como é a vida de uma pessoa assim. E aí, então, ele viu falar de Jesus. Onde Jesus passa, onde Jesus está, grandes multidões se acumulavam ao lado deste homem. E não foi diferente nessa situação. Uma grande multidão. Você concorda comigo? Como um leproso, ele não poderia estar no meio daquele povo. Primeiro porque ele seria apedrejado, né, por aquelas pessoas, por estar invadindo. É como se ele estivesse invadindo a vida daquelas pessoas, porque onde quer que ele fosse, se tocasse, alguém seria contaminado. Então, por aí a gente percebe então a gravidade que esse homem vivia, a vida que esse homem vivia. Então, vendo a Jesus, ele teve uma atitude. Ele teve uma atitude de lançar-se. Ele teve uma atitude de ir atrás daquele homem. Ele teve uma atitude de buscar aquele homem. Como se fosse a última chance da sua vida. E assim era a sua última chance, talvez, né? Porque ele teve uma oportunidade, mas ele teria muitas barreiras pela frente. A multidão era apenas uma delas, porque ele teria que passar pela multidão. E aí, como ele ia passar por aquela multidão, sendo um leproso? Ele não podia gritar, ele não podia chamar atenção, porque senão ele poderia morrer antes de conseguir chegar até Jesus. Mas ele teve essa atitude de lançar-se, de ir. E por aí, então, Jesus foi colocando no meu coração a coragem que nós precisamos ter de buscar Jesus, de não ter medo de encontrar Jesus. Porque, como eu disse em algum momento dessa noite, quando nós encontramos Jesus, nós somos
novas criaturas. Todo que encontra Jesus se transforma. Nós somos novas criaturas. Então, muitas vezes nós temos essa resistência, esse medo de encontrar Jesus e nós mudarmos as nossas vidas, porque às vezes a gente vive numa zona de conforto e a gente não quer mudar, sabe? Por pior que esteja a minha vida, eu resisto a essas mudanças. Eu não deixo, eu não confio que este Deus possa transformar, possa mudar, possa fazer o impossível a mim, a minha vida. Então cria-se uma resistência. Então esse homem ele teve que ultrapassar muitas barreiras muito difíceis, porque uma multidão, você imagina como ele ia chegar até Jesus sem sequer tocar alguém, né? E se alguém notasse aquele homem, né, que provavelmente ele já era conhecido da sociedade, né, porque era um leproso e sempre que ele estava no meio ele gritava, então as pessoas acabavam conhecendo aqueles leprosos. Então ele tinha que passar por aquela barreira e ele não pensou duas vezes, eu imagino, né? E ele foi, e ele fez, e ele passou por essa barreira. E aí, e vendo a Jesus, lançou-se com o rosto por terra e suplicou a Jesus. E aí, imagina essa cena, porque é assim que a gente tem que ler a palavra, porque eu faço isso, eu leio a palavra de Deus e eu fico olhando a cena, eu fico fazendo essa cena na minha mente. Então eu vejo aquele homem se prostrando diante do Senhor, mas coberto, ele colocou o rosto, olha só, ele diz, com o rosto por terra. Ou seja, ele não queria que Jesus visse que ele era um leproso. Porque ele pensou assim, e se ele disser para mim que eu sou um leproso, quer dizer, eu vou estar sendo exposto, eu vou morrer antes que ele faça qualquer coisa. Então o que eu posso fazer? Então ele prostrou-se, eu imagino timidamente, mas humildemente, ele colocou o rosto por terra e pediu a Jesus. E disse para ele, Senhor, e ele não disse o que ele tinha, ele não disse para Jesus o que ele tinha, ele só disse para Jesus, Senhor, o Senhor pode limpar-me? Então ele não disse que ele tinha uma lepra, né? E olha aí é que entra este Deus. Esse Deus entra nesse momento em que ele respeita, em que ele ama, porque ele já sabia quem era aquele homem. Ele já sabia o que aquele homem tinha. Não era preciso que ele se manifestasse, não era preciso que ele se expusesse, não era preciso que ele tivesse medo, sabe? Porque Jesus já sabia muito bem, porque Jesus sabe muito bem, antes de nós mesmos, o que está acontecendo conosco. Sabe? E ele sabe que nós temos a condição de ser melhores. E é por isso que ele sempre espera, essa música que nós acabamos de cantar também, quando Jesus nos recebe de volta, o abraço de Pai, ele fica esperando, ele fica alegre com a nossa volta. Assim ele sabe, ele nos conhece. Então não é preciso que a gente se manifeste, muitas vezes fisicamente, mas que a gente tenha o nosso coração voltado para esse Deus. Foi isso que esse homem fez. Ele sabia exatamente o que aquele homem tinha. Mas aquele homem, gente, não era só fisicamente que ele precisava ser curado. Quantos traumas aquele homem deve ter vivido durante toda a sua vida, diante da sua família, diante da condição precária que ele vivia. E além de tudo, a lepra, ela tem odor. Não é mesmo, doutora? Então, cheira mal. Aí você imagina aquele homem percorrendo aqueles lugares, né? Mal cheiroso, passando por aquelas pessoas. Gente, é uma situação deprimente. Então, era um homem sem expectativa nenhuma e talvez nós estejamos assim. É isso sempre que Jesus quer trazer para nós. Às vezes nós estamos assim, sem expectativas, sem vontade de ir adiante. Às vezes nós acordamos, nós não temos vontade mais de nada. Sabe, tudo nos parece muito longe, muito obscuro, né? Então as coisas vão vindo para nós de uma forma muito negativa, né? E Jesus tem tentado mostrar para nós que Ele é o divisor de águas das nossas vidas. É Ele quem vem para transformar, para curar, para mudar todas as situações. É isso que Ele fez com esse homem aqui. Ele simplesmente se estendeu àquele homem, sabe? Com toda a sua piedade, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia.
O homem prostrou-se, e isso me chamou muito a atenção. O homem prostrou-se timidamente. Eu imagino a vergonha, talvez, que ele tivesse, e mesmo uma mistura de medo junto, porque se alguém me revelasse, se alguém percebesse que eu sou um leproso, né? Como assim? Como é que eu... Enfim, quantas coisas aquele homem viveu até que ele chegasse a Jesus, né? Então, Jesus, você pode limpar-me? E Jesus, olha o que Jesus respondeu para ele. Jesus estendeu a sua mão. Jesus tocou aquele homem. A lepra não é transmissível? A lepra não é contagiosa? Se Jesus tocasse aquele homem, ele não poderia pegar a lepra? Se a gente for pela coerência, sim. Mas Jesus não é contaminado pelos nossos problemas, pelos nossos pecados. Nós é que somos curados com o toque de Jesus. Então, ele tocou aquele homem, mas Jesus nunca é contaminado. Então, nós é que somos mudados, nós é que somos transformados quando esse Deus toca na nossa vida. E aí eu entro com uma pergunta para você. Eu não sei qual a situação, como eu disse, eu não sei quais os momentos de dificuldades, quais são as suas limitações, as suas fragilidades, o que você está perguntando, o que você está precisando hoje, mas você quer que Jesus toque você hoje? Você quer que Jesus olhe para você hoje? Você quer que Jesus limpe hoje você? Amém. Porque Jesus está olhando para mim e para você agora. Jesus está olhando para a nossa dificuldade. Jesus está olhando para a nossa necessidade. Jesus está olhando para o nosso coração. Jesus está olhando para as nossas angústias, para a nossa tristeza, sabe, para a nossa falta de fé. Porque o que nos falta é acreditar que esse homem pode mudar a nossa situação. Nós não acreditamos que Jesus pode. Nós ainda hesitamos. Assim como nós não acreditamos no que Maria pode fazer como intercessora, nós também não acreditamos que Jesus pode executar o que ela pede. Nós não entendemos isso ainda, sabe? Realmente isso chama-se a fé. Falta-nos fé. E como é que nós vamos buscar essa fé? Como que nós vamos encher-nos, então, com essa fé? É pela oração. E não existe outro caminho. É pela perseverança. É pela fidelidade. Sabe? É buscando este Deus e deixando com que esse Deus entre na nossa vida. Porque Ele quer entrar. Ele quer entrar nas nossas vidas. Mas nós não deixamos. Porque nós resistimos muitas vezes. Então, Ele disse para esse homem, ele tocou esse homem e disse, eu quero te tocar. E ele disse ainda e acrescentou, ser purificado, ser curado, ser transformado, né? Hoje, então, Jesus fala que a sua vida hoje se transforme, que hoje saia de você toda a resistência. Isso se você deixar com que ele entre, isso se você permitir com que ele toque, isso se você permitir com que ele entre no seu coração. Então é Jesus tocando, é Jesus entrando, e muitas vezes o nosso cansaço, né? O nosso marasmo espiritual não nos permite. E eu digo, sabe, vou fazer um parênteses aqui, gente. Eu vejo o povo de Deus, e eu me incluo nisso, né? Mas eu vejo, nós estamos mornos. Nós estamos, sabe, mornos, essa é a palavra mesmo, porque então nós precisamos buscar esse Espírito Santo de Deus para nos aquecer. O que fala lá em Apocalipse? Vou até buscar a palavra, só para te alertar, para nos alertar. Apocalipse. Se não me engano é 3, né? Conheço as tuas obras, não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, ou uma coisa ou outra, que você fosse sincero nas suas atitudes, né? Mas como és morno, nem frio nem quente, eu vou vomitar-te. Nós estamos numa situação de mornos.
A nossa espiritualidade está morna, né? Eu vejo as pessoas se esquivando, desistindo de Deus, buscando outros caminhos, entre aspas, os caminhos que se considerem mais fáceis, né? E nós temos preguiça espiritual mesmo, um cansaço espiritual, eu vejo, sabe? Eu sinto isso, das pessoas buscarem Deus, de ter esse momento para Deus, essa intimidade com Jesus, e às vezes você não está precisando ouvir o que eu estou dizendo aqui, mas é Deus colocando no meu coração o que Ele está sentindo do povo dele. Nós estamos desistindo de Deus, e quando nós desistimos de Deus, olha as coisas horrendas que estão acontecendo, olha as calamidades que nós estamos ouvindo, a violência cada vez maior. Isso é porque o povo está se afastando de Deus. Gente, vamos ser diferente, vamos ser essas novas criaturas, vamos fazer a nossa diferença aí fora, nas nossas casas em especial, porque as nossas casas estão sendo invadidas por esse inimigo que ele não bate, ele entra, ele invade, muito ao contrário de Jesus, que bate primeiro antes de entrar. Então faça a sua decisão, assim como esse homem decidiu ultrapassar multidões, mesmo diante das suas fraquezas, das suas limitações. Ele foi corajoso, ele desafiou-se e foi atrás de Jesus, e Jesus disse para ele: eu quero hoje mudar a sua vida. Eu quero hoje fazer de você um homem e uma mulher nova. Eu quero hoje fazer um renovo na sua vida. Hoje eu quero fazer, por que não acreditarmos no milagre? Por que a gente não acredita em milagre? Por que o milagre aconteceu só aqui na palavra? Não, o milagre pode acontecer sim, gente, a todo instante. Às vezes pequenos milagres que nós não reconhecemos, nós não damos credibilidade, mas são milagres. Milagre, sabe qual que é o milagre? Eu sou um milagre de Deus hoje. Até a gente ia cantar essa música, mas nós não cantamos. Eu sou um milagre de Deus hoje por estar aqui. Você é um milagre de Deus por estar aqui. Sabe por quê? Porque nós enfrentamos barreiras durante o nosso dia. Você não sabe o que você viveu hoje, de tentações, para que você estivesse aqui hoje. E você sabe, esse homem transpôs barreira. Nós também transpomos barreira neste dia, para que a gente pudesse estar aqui hoje, enfrentar um frio talvez, querendo estar na nossa casa, no nosso comodismo, na nossa cama, no nosso quentinho, tudo muito, né? Mas não, nós chegamos até aqui. Então você também transpôs barreira para estar aqui. Então você fez também a sua parte. E é isso que esse homem fez. E Jesus, então, quando nós fazemos isso, quando ele enxerga em nós essa atitude, ele diz: eu quero fazer algo por você. Eu quero fazer muito além do que você precisa. Eu quero fazer muito mais do que você me pede. Olha só como este Deus é amoroso. Olha só este amor de Deus, então, por nós. E é isso que essa palavra veio. Ele não queria só mostrar o milagre da cura do leproso, mas ele queria mostrar, sabe, que ele não faz acepção, que ele te respeita. Ele ocultou que aquele homem era leproso, sabe? Então ele respeitou a situação daquele homem, né? Porque ele poderia ter imposto a mão nele e dito: a sua lepra foi curada. Mas ele não disse isso. Ele simplesmente tocou aquele homem e disse, né? E disse: eu quero ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe então que não o contassem a ninguém, dizendo-lhe, porém: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais a sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curado das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se dos lugares solitários, Jesus, né, para orar. E aquele homem, gente, ele não voltou para o leprosário, ele teve uma vida nova, porque essa é a diferença. Então, quando nós encontramos Jesus, nós buscamos caminhos novos. Quando nós encontramos Jesus, nós temos atitudes renovadas, atitudes diferentes da que nós temos. Aliás, nós precisamos ter essas atitudes diferentes para realmente entendermos e sermos esse reflexo de que Deus está mudando a nossa vida. Então, o que Jesus deixa para nós hoje é especialmente esse versículo. Jesus tocou e Jesus disse: eu quero hoje fazer a diferença na sua vida. Então, ser purificado, ser transformado.
Hoje Jesus quer fazer esse renovo e mostrar o amor dele por nós e mostrar então o respeito que ele tem por nós. E nada melhor que representa para nós esse toque de Jesus, né? Batendo aí insistentemente na nossa vida, querendo entrar na nossa vida, e a gente perde tempo com tantas coisas fúteis, né? A gente se preocupa tanto, a gente se desgasta tanto, a gente se estressa tanto, quando nós temos um Deus que pode fazer tudo por nós. E nós não deixamos que ele faça, porque falta-nos fé. Falta-nos avançarmos, falta-nos ultrapassarmos uma multidão para acreditar que esse Deus pode fazer. Então vamos pensar nisso, né? Vamos tentar, vamos fazer a mudança. A mudança, a nossa conversão é diária. Enquanto há vida em nós, há mudanças. Enquanto há tempo, né? Então que haja essa transformação em nós. Amém? Obrigada, Jesus. Agradeço ao Senhor que essa palavra possa trazer então um renovo mesmo, né, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.